Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem deve ser levantado para que todos que creem nele tenham a vida eterna. Assim como Moisés no deserto levantou uma serpente na estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado para que todos aqueles que creem nele tenham a vida eterna. Querido irmão, querida irmã, saúdo-vos nesta manhã, dia 22 de março de 2020, com a palavra bíblica de João, capítulo 3, o verso 14 e 15. Estamos hoje no quarto domingo na quaresma e queremos com esta palavra também iniciar este momento de culto, uma forma diferente, que nós não estávamos acostumados. Costumeiramente estaríamos agora nos reunindo no templo ou nos encaminhando até o espaço de culto, onde nós celebramos. Mas devido à situação que estamos enfrentando, devido ao coronavírus e a todas essas atitudes que estão sendo tomadas pelo governo estadual, pelo governo nacional, para que também possamos nós ficar em casa e nos proteger de um contágio. Dessa forma, nós também estamos reunidos em culto, pois a igreja não é o espaço físico. É importante sim, pois é o lugar onde a igreja se reúne para louvar, agradecer, para ali bendizer ao nosso Deus. Mas a igreja somos nós. Então, nesse momento, a igreja está reunida, eu aqui na minha casa, você na sua casa. Somos convidados a termos neste momento um tempo de reflexão, um tempo de buscarmos também na palavra de Deus conforto, auxílio neste momento. Estamos reunidos na presença do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a termos uma palavra de oração. Possa você também dobrar a sua fronte. Oramos a Deus. Santo e eterno Deus, querido Pai, primeiramente nós queremos te dar graças por podermos estar reunidos nesta manhã virtualmente. Queremos te dar graças, Senhor, pelo despertar com vida e saúde. Queremos te louvar que mesmo em meio ao caos, ali, Senhor, também tu estás presente. Estamos vivendo um tempo diferente. Estamos vivendo um período onde a maioria de nós jamais imaginaria que ficaríamos reclusos em nossas casas, com medo, assustados, devido a esse vírus que está circulando em todo o planeta. Bondoso Pai, Tu que és o Senhor de toda a história, e tudo estás nas Tuas mãos, desde o início até o final dos tempos, nós queremos confiar em Ti e saber de que tudo há um propósito. Amado Pai, abençoa esse momento que vamos estar refletindo na Tua Palavra. E isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos aos montes e me pergunto de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Querido, nesse momento também que estamos diante do Senhor, nós queremos confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados, pois desde o momento que viemos a esse mundo, nós recebemos o pecado como herança e também muitas das questões que estamos vivendo são consequências dos nossos pecados. Oramos. Senhor nosso Deus, misericordioso Pai, humildemente, Senhor, nós chegamos na Tua presença e queremos reconhecer que nós somos falhos. Falhamos contra Ti quando desobedecemos a Tua palavra, quando quebramos os Teus mandamentos. Falhamos contra o nosso semelhante em atos, palavras, ações e também nas omissões. O Senhor Jesus disseste a nós que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ao olharmos para as nossas vidas, Senhor, percebemos que muitas vezes nós não temos feito. Querido Pai, com coração sincero nesse momento, nós te pedimos, perdoa-nos de todas as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os pecados cometidos diante de Ti, quando desobedecemos a palavra. Perdoa, Senhor, os pecados cometidos em relação ao nosso próximo. E, amado Pai, dá-nos a Tua graça e a Tua misericórdia.
e eleva os nossos corações para buscar sempre aquilo que te agrada e que é conforme o teu querer. É isso que pedimos por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Deus é fiel e justo. Ele ouve a nossa oração e assim também Ele nos dá o seu perdão. E nós temos esta certeza porque a sua palavra assim nos diz. Como está escrito lá na primeira carta de João, no capítulo 1, os versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas quando confessamos as nossas falhas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiando na promessa do perdão de Deus e em vista da vossa confissão, da vossa oração, eu anuncio a todo aquele que crê perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, nós queremos refletir também na palavra no dia de hoje. Pelo fato de estarmos reunidos virtualmente, nós não vamos ter a possibilidade de termos aqui também um momento do canto comunitário e as demais partes da liturgia do culto. Então ele vai ser um pouco mais resumido, mais centrado nas orações e na reflexão da palavra bíblica, e para que também assim possamos juntos nos alimentar da palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. E o evangelho de hoje, o evangelho de João, no capítulo 9, versículo 1 ao 41, é o evangelho previsto para este dia de hoje. E nós queremos então assim também ouvir o evangelho e juntos refletirmos na palavra do Senhor. Assim nos diz o evangelho de João a partir do capítulo 9, verso 1. Quando Jesus ia passando, viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Jesus respondeu: Ele não é cego por causa dos pecados dele, nem por causa do pecado dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazermos as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois disso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou nos olhos do cego e disse: Vá se lavar no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi e lavou o rosto, voltou vendo. Os seus vizinhos e os que costumavam vê-lo pedindo esmolas perguntaram: Não é este o cego que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, é parecido com ele, afirmaram outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntavam eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o seu rosto. Então eu fui, lavei e agora eu estou vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito a lama e curado o homem era o sábado. Aí os fariseus perguntaram como ele tinha sido curado. Ele passou lama nos meus olhos e eu me lavei e agora estou vendo, respondeu o homem. Quem fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado, disseram alguns fariseus. Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Perguntavam outros. E eles se dividiram por causa disso. Então os fariseus tornaram a perguntar: Você diz que ele curou a sua cegueira? E o que é que você pensa dele? Penso que é um profeta,
respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: ele é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como pode ver agora e quem o curou, isso nós não sabemos. Ele é maior de idade, perguntem a ele mesmo e ele poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da casa de oração quem confessasse que Jesus era Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que tinha sido cego e disseram: prometa a Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Respondeu ele: que foi que ele fez com você? Como curou a sua cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: já disse a vocês que não querem acreditar. Por que querem ouvir isso outra vez? Será que vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde ele é. E ele respondeu: que coisa! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atendeu os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não poderia fazer nada. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, disseram os fariseus, e o expulsaram da casa de oração. Jesus soube que tinham expulsado este homem da casa de oração. Quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Respondeu. Você o está vendo. Sou eu que estou falando com você, disse Jesus. Senhor, eu creio, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Jesus então afirmou: eu vim a este mundo a fim de julgar, para que os cegos vejam e para os que não veem possam enxergar e para que os cegos tornem-se... Eu vim a este mundo a fim de julgar, para que os cegos vejam e para que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e então perguntaram: isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então são culpados. Até aqui, palavra do Evangelho, palavra da carta de João, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos hoje refletindo nesta manhã, no dia 22 de março, quarto domingo na quaresma, e de uma forma diferente que nós habitualmente estamos acostumados. Mas mesmo assim, cremos e confiamos na promessa de Jesus que diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, com eles eu estarei. Não estamos fisicamente reunidos, mas virtualmente estamos no mesmo propósito. E por isso que cremos também que Jesus se faz presente em nosso meio. Ali onde você estiver, na sua casa, aonde você estiver acompanhando, nesse momento também, o Deus triuno está conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele que nos convence da sua palavra.
O evangelho de hoje nos fala do relato de Jesus quando ele curou o cego. Esse milagre, esse sinal, faz parte de vários sinais que Jesus fez para comprovar de que verdadeiramente ele era o Messias. Jesus aqui está se encaminhando já ao final do seu ministério. Ele já não é mais um desconhecido, ele já é alguém muito conhecido. Ele já havia também provocado a ira do povo judeu, especialmente dos líderes religiosos que não aceitavam que ele fosse o Messias enviado por Deus. Assim como nos dias de hoje, a religião da época dava muitos benefícios àqueles que viviam da religião. O povo simples, o povo pobre, o povo humilde, esses buscavam ouvir Jesus, pois as suas palavras traziam conforto ao coração, as suas palavras traziam bom ânimo, e Jesus também tinha compaixão das multidões. Ele as curava, ele as alimentava, e ele, como um bom pastor, estava cuidando do seu rebanho. Mas os líderes religiosos estavam incomodados com isso, porque as pessoas certamente estavam deixando de ir ao templo. As pessoas estavam agora indo atrás de Jesus. As pessoas queriam ver quem era este, que ensinava com autoridade, diferente dos mestres da lei lá no templo. Quem era este que vivia de forma humilde, que estava junto das pessoas e que também trazia sempre a palavra certa para cada momento que eles estavam vivendo. E Jesus, passando, então viu que havia um homem ali sentado pedindo esmolas. Esse homem havia nascido cego. Imagine, amados irmãos, você nunca ter visto a luz do sol, você viver na escuridão, você não poder caminhar tranquilamente, pois poderia vir a tropeçar, se machucar, cair em um buraco ou algo semelhante. Você depender das pessoas o tempo todo. Você não poder ver a beleza da criação de Deus. Esse homem havia nascido cego. E Jesus então chega até ele, se compadece dele. E o texto diz que Jesus então faz com o pó da terra, um pouco de lama, coloca nos olhos desse homem e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele vai até lá e quando ele lava os seus olhos, ele agora vê. E com grande alegria, ele começa agora a louvar a Deus, ele sai por ali andando, vendo, conhecendo o que antes talvez ele só ouvia, mas ele não conseguia ver. E aí então as pessoas ficam admiradas. Não é este aquele que era cego e pedia esmola? Não, não é ele não. É alguém parecido com ele, diziam alguns. E ele afirmava: sim, sou eu mesmo. Sou eu aquele cego que ficava ali perto do tanque de Siloé. E aí então eles levam ele até os escribas. E os fariseus, fazem a ele algumas perguntas, dizendo: você realmente nasceu cego? Sim, eu nasci cego. Mas eles não acreditam nesse homem. Chamam os seus pais e perguntam aos pais: realmente esse é o filho de vocês? E eles dizem: sim, esse é o nosso filho. Então ele nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. Então quem o curou? E aí eles ficam com medo de serem expulsos ali do lugar onde eles estavam, da sinagoga. E eles dizem: na verdade, perguntem vocês a ele. E ele continua afirmando: sim, eu sou esse homem que foi curado. O texto segue, o relato nos diz então que eles continuam insistindo, e o homem vai mais uma vez dizer: sim, eu era cego e hoje vejo. E quem é esse que o curou? Não sei, mas ele veio até mim e curou-me. Mas os fariseus sabiam de quem se tratava. Os fariseus sabiam que era Jesus. Mas eles não queriam aceitar, eles não admitiam que Jesus havia curado esse homem. E ainda no sábado, pois a lei dos judeus dizia que não poderia se fazer nada no sábado. Jesus tem compaixão desse homem
e o cura no sábado. Em seguida, Jesus então se encontra com ele, sabendo que ele havia sido expulso ali da casa de oração, e pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele diz: eu creio, sim. Mas quem é o Filho do Homem? E Jesus diz: sou eu que estou à sua frente. E ele então cai de joelhos diante dele e confessa a Jesus como seu Senhor. Amados, esta palavra do Evangelho, ela é inspiradora para nós, pois é uma palavra que nos mostra que Jesus veio a esse mundo, como ele mesmo afirmou, para socorrer os necessitados. Jesus veio a esse mundo não para os doentes, porque esses não precisam de médico. Perdão, Jesus não veio para os sãos, pois esses não precisam de médico. Jesus veio para os doentes, porque esses precisam de médico. Vamos pensar nessa palavra em relação ao que nós estamos vivendo no dia de hoje. Pela primeira vez, talvez você esteja acompanhando um culto online, porque você sempre teve o privilégio de poder pegar o seu carro, a sua família e ir até a igreja. Você sempre teve o privilégio de ir e vir quando quisesse. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo agora nunca dependeram de ninguém. Puderam sempre fazer o que bem quisesse. E decidir se no domingo de manhã iriam até a casa do Senhor ou ficariam em casa dormindo. Se iriam visitar um amigo, o que iriam fazer. Tinham plena liberdade. Esse homem não podia ir até a sinagoga, porque ele era cego. Ele dependia que as pessoas o levassem, o trouxessem. Ele não era visto como uma pessoa que tinha a bênção de Deus sobre ele. Porque os judeus acreditavam que se ele era cego é porque ele era pecador. Ele nasceu em pecado. E ele estava nessa situação, pois era um pecador. Nós estamos em casa, porque não podemos sair na rua. Não estamos proibidos no sentido de dizer que nós não podemos. Se quiser eu posso, eu só não devo, porque há um vírus circulando em nosso meio. Há um vírus que está causando morte em muitos cantos desse mundo. E esse vírus também chegou até nós. E nós não queremos também ter que passar por isso. Nós não queremos trazer esse vírus para dentro da nossa casa, aonde há crianças, aonde há idosos, pessoas que podem ter um agravamento maior diante dessa doença. Ela é o desconhecido. Ela nos assusta, ela tira a nossa paz, ela nos deixa com medo, porque nós não a conhecemos. Uma gripe todos nós já tivemos, nós sabemos como lidar. Outras doenças que estão aí, nós sabemos como lidar. Mas o corona é algo desconhecido. É algo novo e nos assusta. As pessoas da época estavam acostumadas com uma religião que oprimia o homem e a mulher. Uma religião que colocava fardos sobre eles. E aí vem Jesus com a proposta de libertar o homem dos seus fardos. Algo novo, que para muitos causava medo. Mas depois que experimentaram o que Jesus veio fazer, eles se alegravam em poder recorrer a Ele, em poder ouvi-lo, em poder chegar até Ele. Os fariseus foram contrários ao que Jesus estava propondo. Por quê? Porque eles iam perder os benefícios que a religião os proporcionava. Os sacerdotes do templo viviam como a elite da época, tinham privilégios na sociedade, andavam com as suas vestes talares de forma proeminente. Eles tinham muito lucro com a religião instituída. Não foi por acaso que Jesus, quando foi ao templo, chutou as mesas, tocou dali os cambistas, porque era um verdadeiro comércio. Vendia-se ovelhas, pombas e trocava-se moeda. O sistema religioso da época dava lucro.
Interessante pensar, né, de que algumas pessoas proeminentes, as figuras conhecidas na mídia brasileira, no cenário evangélico brasileiro, que estão esbravejando e dizendo que não vão fechar suas igrejas, porque não há nenhuma determinação que possa impedi-los de se reunir. Sistema religioso moderno. Por que não fechar o espaço de culto nesse momento onde o vírus está se espalhando? Por que insistir contrário a uma determinação dos órgãos oficiais? E estes que se auto-intitularam pastores, apóstolos, bispos, estão desafiando as orientações dos órgãos públicos e dizendo que não vão fechar os seus espaços de culto. Porque hoje, na Igreja Evangélica Luterana, não há nenhuma igreja aberta. Todas estão fechadas, por determinação da direção da nossa igreja. Nós entendemos que nesse momento, o mais importante é a gente ficar em casa, cuidar das pessoas. E por amor às pessoas, nós não vamos, de forma nenhuma, ter culto. Nós permanecemos em casa. Essas pessoas insistem em reunir-se porque o sistema religioso deles lucra. Então eu prefiro acatar as ordens dos órgãos oficiais. A direção da nossa igreja foi muito sábia quando ela nos diz que nós não vamos nos reunir no espaço de culto, porque nós vamos nos resguardar. Por amor às pessoas, por amor aos nossos irmãos, nós vamos ficar em casa. Porque o nosso intuito não é viver a partir do sistema religioso, mas é sim fazer com que possamos propagar o Evangelho a partir da igreja instituída. Amados irmãos, Jesus, em seguida, ele vai nos dizer, e se dirigindo especialmente aos fariseus, ele vai dizer: vocês, se fossem cegos, não seriam culpados. Mas como vocês veem, vocês são culpados. Eu vim a este mundo a fim de julgar, para que os cegos vejam e para os que veem se tornem cegos. Eu vim a este mundo a fim de julgar, para que os cegos vejam e para que os que veem se tornem cegos. Ou seja, Jesus veio nos abrir os olhos espirituais. Jesus veio fazer com que a gente possa entender quais são os propósitos de Deus, quais são os desígnios de Deus para as nossas vidas. Jesus veio a esse mundo para nos mostrar qual é o caminho que leva ao Pai. E assim como foi na época dos fariseus, que mesmo tendo perfeita vista, insistiam em não ver aquilo que Jesus estava fazendo. Ainda hoje há pessoas cegas, porque elas querem crer num sistema religioso que não é aquele que a palavra nos ensina. Pense comigo, meus queridos. Nós agora também, pelo fato de estarmos em casa, termos agora um tempo maior, eu sei que muitos de nós estão acompanhando nas redes sociais, na televisão, nos noticiários, todas as notícias que estão sendo divulgadas. E muitas delas causam medo, muitas delas causam pavor, muitas delas nos preocupam.
Tem também se falado muito, inclusive utilizando textos bíblicos, tentando entender de que isso seriam as profecias do Apocalipse. Muitos estão dizendo que são consequências dos pecados da humanidade. Meu querido, eu não vou entrar nesse mérito, porque para nós cristãos o mais importante não é a gente especular sobre essas coisas. O mais importante para nós é crer no Filho do Homem. Esse cego, ele havia nascido sem a possibilidade de enxergar. Jesus curou os seus olhos. Ele agora passou a ver o mundo. Mas ele ainda estava cego espiritualmente. E no segundo momento, quando Jesus chega diante dele e pergunta: você crê no Filho do Homem? Ele diz: quem é o Filho do Homem para que eu creia? E aí Jesus diz: sou eu. E a partir desse momento, ele então cai de joelhos e crê em Jesus como o Messias enviado ao seu povo. E os seus olhos agora se abrem espiritualmente. Eu quero crer que a partir desse momento, esse homem agora vai entender quais são os desígnios de Deus para a sua vida, pois os seus olhos estão abertos pela fé. O que é o mais importante para nós? Ficarmos com medo, especularmos se isso realmente faz parte dos sinais do Apocalipse? Tentarmos entender se estamos pagando por algum motivo? Jesus já havia dito que haveriam tempos difíceis. Jesus já nos disse que nós viveríamos tudo isso. Nós viveríamos períodos de fome, de peste, de guerras, mas não seria o fim. Esses sinais servem para nos deixar alertas. Portanto, o mais importante é a gente crer no Filho do Homem. Você crê no Filho do Homem? Perguntou Jesus ao cego. Eu te faço essa pergunta também no dia de hoje, meu irmão. Você crê no Filho do Homem? Percebem como há poucos meses atrás havia toda uma discussão e polêmica em relação ao que algumas escolas de samba estavam fazendo. Havia gente zombando de Jesus, havia gente tentando defendê-lo, grupo A, grupo B, mais progressistas, mais liberais, mais conservadores. Mas de forma geral, as pessoas estavam muito preocupadas com o seu dia a dia. De repente acontece algo que faz com que o mundo pare. De repente a gente vê em cidades as pessoas indo para a janela dos seus apartamentos e cantando juntos, porque ele vive, posso crer no amanhã. De repente a gente vê as pessoas marcando pelas redes sociais um horário para ir para a janela e orar o Pai Nosso. O que será que Deus quer nos ensinar com isso? O que será que o Senhor está querendo nos mostrar com tudo isso? Meu querido, eu não creio que essa pandemia seja consequência de os pecados humanos. O Deus que nós cremos não é um Deus que castiga os seus filhos. A própria palavra nos diz de que o sol nasce sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Nosso Deus nos ama, as suas criaturas, de tal forma que enviou seu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz por amor a nós. Deus continua amando a humanidade de tal forma que mesmo nesses momentos Ele não nos desampara. Mas nós precisamos enxergar, precisamos ver tudo isso que está acontecendo, não com os nossos olhos humanos, que vem o medo, a preocupação, a doença se espalhando. Claro, meu irmão, eu sei, eu também em muitos momentos fico preocupado, fico apreensivo com o dia de amanhã, com tudo que podemos viver ainda esse ano, com a questão econômica, com as contas que vão ter que ser pagas. Faz parte da nossa natureza humana. Mas que possamos ver com os olhos da fé. Possamos olhar para tudo isso que estamos vivendo
com os olhos da fé e nos perguntar o que Deus quer nos ensinar. Diante dessa crise que estamos vivendo, diante desse isolamento, diante dessa epidemia que se alastrou pela China, pela Europa e que pode possivelmente também se tornar uma grande epidemia aqui no nosso país. Eu sei que os órgãos oficiais estão tomando todas as medidas possíveis para que a gente não chegue a isso. E nós devemos também, como bons cristãos, obedecer, acatar e fazer a nossa parte. A cegueira espiritual fez com que muitas pessoas viram Jesus, estiveram próximos de Jesus, mas não creram nele. A cegueira espiritual fez com que os fariseus, conhecedores da palavra, não reconheceram em Jesus o Messias enviado por Deus ao seu povo. A cegueira espiritual ainda hoje faz com que muitos de nós cremos naquilo que é estranho, busquemos colocar a nossa confiança naquilo que não é o Deus eterno. A cegueira espiritual faz com que a gente acredite em muitas situações, em bobagens que estão sendo espalhadas pelas redes sociais. Meu irmão, pense comigo. E também a essa pergunta eu não quero respondê-la, porque nem compete a mim respondê-la. Mas eu quero deixar para que nós possamos pensar durante esse dia, durante essa semana, a partir dos olhos da fé, possamos olhar para tudo isso que estamos vivendo e nos perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer nos ensinar como pessoas, como família, como igreja, como nação? Precisa um vírus circular por todo o país para que a gente pare e possa ser mais humano, mais solidário, mais compreensivo. Quando tantas vezes poderíamos ter feito isso, mas a gente estava muito preocupado, na correria do dia a dia, na agitação, no trabalho. E aí Deus permite. Por que eu digo que Deus permite? Porque absolutamente tudo que acontece só acontece com a permissão do Senhor. Ele é o Deus soberano. Desde o momento da criação até o final dos tempos, Deus está comandando a história. Tudo está na sua mão. E se nós estamos vivendo esse momento, é porque Deus está permitindo. Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos mostrar algo. Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa, quem sabe, depois que essa epidemia cessar, quando voltarmos às atividades do dia a dia, quem sabe possamos ser uma sociedade diferente, mais fraterna, mais humana, mais justa, mais igualitária, olhando para o meu próximo e vendo nele o meu irmão, a minha irmã. Percebendo de que nessas horas as coisas materiais não são as mais importantes. Porque se nós tivermos um colapso na saúde, não adianta nada eu ter o melhor plano de saúde, não adianta nada eu ter muito dinheiro, não vai haver hospitais, não vai haver leitos, não vai haver profissionais para atender. Nessas horas nós percebemos que colocar a nossa confiança e a nossa segurança nas coisas terrenas, estamos perdidos. Por isso que como igreja, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Queremos reafirmar a nossa fé, queremos novamente nos apegar com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, naquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo, Senhor da história.
aquele que estava presente no início, aquele que veio até nós e se fez homem, para que nós pudéssemos experimentar da salvação, aquele que está junto de Deus o Pai, e um dia virá para buscar os seus. Que possamos, amados, pensar nisso no dia de hoje. Tenho eu vivido também como cego? Ou quero que Jesus também abra os meus olhos e que eu possa, pela fé, ver e distinguir tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio? Esse homem saiu dali cheio de júbilo, porque agora o Senhor havia abrido os seus olhos. Queridos, nós não sabemos o que vamos enfrentar ainda pela frente. Não sabemos o que virá nas próximas semanas. Não sabemos o que nos aguarda. Mas uma coisa nós queremos fazer juntos: crer e confiar que tudo está na mão do Senhor. Ele não desampara os seus. Ele vai continuar conduzindo a todos nós, conduzindo a história. E se nós fazemos parte dessa história, podemos também louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E eu concluo também essa reflexão lembrando da palavra de Paulo que nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, inclusive o que estamos vivendo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós olhamos com os olhos humanos, talvez vamos reclamar, vamos praguejar, vamos ficar inconformados porque estamos vivendo isso tudo. Mas quando olhamos com os olhos da fé, vamos admitir que Paulo estava correto quando diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que Ele aplique essa palavra ao meu e ao teu coração. E que o Senhor continue a nos conduzir. Que a sua graça, o seu cuidado estejam conosco. Que Ele traga paz, calma ao nosso coração. E que Ele que nos fortaleça na fé. Jesus Cristo diz: bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra, recebe no coração, pratica no dia a dia, porque deles é o reino dos céus. Amém. Eu te convido, meu irmão, nesse momento, também em resposta à palavra que ouvimos, confessarmos a nossa fé. O cego, quando chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele disse: quem é o Filho do Homem? E quando Jesus se apresenta a ele, ele cai de joelhos e diz: sim, eu creio. Quando nós confessamos a nossa fé juntos, com as palavras do credo apostólico, o credo da igreja primitiva, nós estamos reafirmando em quem nós cremos e aonde está a nossa confiança, no Deus triuno. Portanto, nesse momento, una-se a mim e vamos confessar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amado irmão, teríamos momento de deixarmos os avisos, mas como já bem é sabido, todas as nossas programações foram canceladas durante os próximos 30 dias. Nós estamos seguindo ao que nos diz o decreto estadual e também as orientações repassadas pela direção da igreja. Então, desde o dia 18 desse mês, 18 de março, até o dia 18 de abril,
todas as programações foram canceladas. Isso significa que os cultos, as atividades com as crianças, com os jovens, com os idosos especialmente, que é a faixa de maior risco nesse momento, todas as atividades da igreja estão canceladas. Nós vamos sempre tentar nos manter próximos aqui através da rede social, através de alguns vídeos que eu vou estar postando. Tenham a liberdade, meus irmãos, também, se em qualquer momento você precisar conversar, você precisar de uma palavra de ânimo, uma palavra de oração, está sozinho em casa já há vários dias, está com medo de ficar com depressão, tenha a liberdade de fazer contato comigo. Eu estou em casa, mas estou à disposição da igreja. Nós vamos permanecer em casa, seguindo as orientações dos órgãos oficiais. Por amor às pessoas, por amor aos nossos irmãos, nesse momento nós vamos nos resguardar. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas é a Semana da Paixão? Os nossos cultos da Sexta-feira da Paixão, o Tríduo Pascal, as vigílias, culto de Páscoa? Vai ser diferente. Não vai ser em comunidade. Nós vamos, de alguma forma, tentar celebrar juntos. Eu vou estar divulgando também nos próximos dias, se vai ser através de vídeos gravados. Alguns momentos vamos fazer ao vivo a transmissão aqui, se vai ser de alguma forma mais interativa. Vamos ter que buscar uma alternativa. Vamos celebrar a Páscoa, sim. Vamos relembrar tudo que Jesus passou por amor a nós. Vamos louvar no domingo de manhã porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, mas será de forma diferente. Como recomendação também, queridos, permaneçam em casa. Sigam as orientações que foram repassadas inúmeras vezes pelos órgãos oficiais. Não seja negligente nessa hora. Nós podemos estar sendo exagerados, mas queremos pecar por excesso, não por negligência. Para que não possamos ser negligentes e aí depois olharmos para trás e nos arrependermos porque poderíamos ter feito mais. Vamos permanecer em casa. Sair se realmente é necessário. Precisa ir ao mercado, precisa ir ao banco, precisa buscar algo para suprir. Vá uma pessoa. Idosos, não vão. Crianças, fiquem em casa. Vá aquela pessoa que está fora da faixa de risco, que esteja com plena saúde. Tomem todas as precauções, higienização. Nosso mercado aqui na cidade tem restringido a entrada de pessoas e tem pedido uma só pessoa por família. E mais uma coisa, meus irmãos, a gente tem visto, as pessoas têm corrido para o supermercado e comprando muita coisa que não é necessária. Nós não estamos em tempo de enchente, nós não estamos em tempo de guerra. Nós estamos num tempo de ficar resguardados. Se você comprar em excesso, vai ficar em casa, pode até estragar e vai faltar para outra pessoa. Irmãos, sejamos solidários também nessa hora. Não pensemos somente em nós. O comércio todo está parado. Quem está abastecendo está trabalhando com menos pessoas. Isso significa que se todo mundo quiser estocar em casa, vai faltar para alguém. Que possamos ser solidários e mais humanos também nesta hora. Esses então são os recados e avisos da nossa paróquia para o dia de hoje. Prezado irmão, irmã, todos aqueles que estão nos assistindo, mais de 80 pessoas eu tenho visto aqui também, que têm assistido, acompanhado, e esse vídeo também vai ficar disponível aqui na página da paróquia, depois que encerrarmos a transmissão ao vivo, e se possível também vou estar colocando ele no canal do YouTube. Grande abraço a todos aqueles que estão acompanhando. Eu vi aqui ao lado do vídeo muitas pessoas aqui da paróquia. Legal ter a presença de vocês também, irmãos,
neste momento virtual. Vejo também muitas pessoas conhecidas, muitos amigos, muitos familiares de longe. Um abraço especial a vocês. Vejo irmãos e irmãs de outras paróquias, de outras denominações religiosas. É uma alegria poder estar compartilhando essa palavra com vocês nesse momento e que também assim juntos possamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus tem nos ensinado neste momento, nessa situação. Para concluirmos também o culto de hoje, nós, quando estamos reunidos na igreja, nós sempre temos o momento da oração de intercessão. E aqui não poderia ser diferente. Nós vamos também levar os nossos clamores para que o Senhor estenda a sua mão sobre este mundo, que Ele tenha piedade de nós, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, que o Senhor esteja abençoando os nossos governantes, pois as suas medidas nesse momento podem evitar com que a gente tenha uma grande pandemia também aqui em nosso país. Estaremos orando pelos que estão na linha de frente, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos bombeiros. Estaremos orando pelas autoridades locais, que também estão preocupadas com os seus municípios. Vamos estar orando por todas as pessoas que estão em suas casas, apreensivas, preocupadas, com medo. Que o Senhor traga também, nesse momento, a sua paz e a sua graça. E todos os demais pedidos que você gostaria também de estar orando, una-se comigo, meu irmão, nesse momento de oração. Coloque isso diante do Senhor. Ele nos conhece, Ele sabe o que está em nosso coração e certamente Ele também vai lhe atender. Oramos. Santo e eterno Deus, querido Pai, nesse momento, como igreja virtualmente reunida, nós chegamos diante de Ti e queremos levar a Ti todas as nossas súplicas, os nossos pedidos. Em primeiro lugar, Senhor, nós Te damos graças por tudo que Tu fazes e por tudo que Tu nos dá a cada dia. Por saber, Senhor, que Tu és aquele que conduz a história e que também nestes momentos de apreensão e crise, tudo estás nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, que podemos também estar em casa, no nosso lar, no conforto do nosso lar, junto das pessoas queridas. Permita, Senhor, que possamos também cuidar uns dos outros nesta hora e não ser negligentes diante daquilo que estamos enfrentando. Amado Deus, estenda a Tua mão sobre este mundo, especialmente sobre aqueles que estão perdendo entes queridos, sofrendo as adversidades desta doença. Lembramos em especial da Europa, lembramos da Ásia, lembramos da América do Norte. Pedimos, Senhor, também que Tu estejas olhando pelo nosso país. Não permitas que aqui no Brasil essa doença se alastre e se torne algo fora de controle. Esteja, Senhor, também dando sabedoria para aqueles que nos governam, pois as suas atitudes e decisões nesta hora farão a diferença. Abençoa, Senhor, as nossas lideranças, seja a nível nacional, nível estadual e também nível local. Abençoa, Senhor, também todos aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos. Estenda a Tua mão, Senhor, a eles e dê a Tua cura e conduza a todos. Bondoso Pai, oramos também por aqueles que estão na linha de frente, pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles profissionais que não pararam, pois necessitam que assim a gente seja suprido e abastecido. Oramos, Senhor, por aqueles que trabalham nos mercados, no transporte, pelos caminhoneiros, pois se esses pararem, tudo irá parar também. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão em casa e podem sentir-se sozinhos, angustiados, desesperados, preocupados. Traga a todos, Senhor, a Tua paz. E tudo mais, amado Deus, que gostaríamos de levar diante de Ti, que agora está em nosso coração, nós o fazemos orando juntos, a oração que Tu, Senhor Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. E que assim nos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo, meu irmão. Um bom e abençoado domingo, minha irmã. Fique na paz, que o Senhor também nos guarde e nos conduza ao longo dessa semana. Possamos continuar seguindo as orientações que nos foram passadas pelos órgãos oficiais, que tenhamos paciência, que tenhamos calma nesta hora e que possamos confiar de que tudo está aos cuidados do Senhor. E como forma também de concluirmos esse momento de culto, esse momento de reflexão, eu quero deixar com vocês, meus irmãos, uma palavra do livro de Isaías, no capítulo 41, verso 10, que esta palavra também acompanhe a todos nós ao longo desta semana que vamos ter pela frente. E assim diz em Isaías 41, verso 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Que assim seja.